Salve, meus queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma solução aí para as pessoas que sofrem com carga elétrica oriunda do subsolo. Dentro da geobiologia, a gente vê essa questão muito da carga elétrica espontânea, né? Fruto aí de falhas tectônicas, fruto dos movimentos da Terra, movimentos do subsolo, que geram uma carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser sim mensurada através de equipamentos, mas são equipamentos caros, equipamentos que a gente não tem. Então a gente vai utilizar aqui recursos para procurar perceber, né, se essa carga elétrica está fazendo efeito no nosso corpo, né, porque isso gera ao longo do tempo uma série de problemas, dores, né, e aí ao longo do tempo problemas até mais sérios, né, como artrites, artroses, etc. Então nesse vídeo quero compartilhar aqui com vocês uma solução, né, retirada deste livro, né, o grande livro da Casa Saudável, do Mariano Bueno, onde especificamente aqui na página 214 ele fala, né, de circuitos passivos, circuitos oscilantes, inicia na página 212 e vai aqui na página 214 onde ele mostra o diagrama de um circuito passivo, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou ensinar você a confeccionar o seu circuito passivo. Então, para isso, eu preparei aqui alguns slides. Então, vou mostrar aqui para você. Aqui, lógico, né, uma imagem ilustrativa do nosso neutralizador de tensão geopática. É assim que a gente vai chamar a partir daqui. Então, nada mais é do que um aro de cobre. Então, para isso, você vai precisar aí, né, de um pedaço de fio rígido de cobre. Mas antes eu preciso fazer aqui uma conceitualização, né? Eu preciso contextualizar, vamos falar assim, contextualizar o trabalho que a gente tá fazendo. Então, falhas geológicas, né? Falhas geológicas, veios d'água subterrâneos, em concurso aí com linhas geomagnéticas. Isso gera uma radiação geopática vertical que se manifesta através de zonas de estresse geopatogênico. Tá? Isso pode acontecer em vários lugares e pode ser que nós estejamos deitados, dormindo em cima de uma zona de estresse geopatogênico. E esse circuito oscilante é uma solução para ajudar a neutralizar um pouquinho, vou dizer um pouquinho porque não neutraliza tudo, tá? Isso aqui não é uma panaceia, não é uma cura para todos os males. Isso aqui nós estamos falando de uma zona, né, de estresse geopatogênico aí que se fortalece através da carga elétrica que flui do subsolo, tá bom? Então o que acontece? Esse estresse geopático ele ocorre quando existe uma ruptura das forças compensadas da Terra. Existem forças cósmicas que fluem, né, do cosmos, do Sol, né, do universo em geral, que gera, né, aí uma série de forças em direção à Terra, e a própria Terra em si ela gera também uma série de forças telúricas, né, que fluem, que emanam do subsolo. Essas forças, né, cósmicas e telúricas, elas tendem a se compensar. Existe uma zona, né, uma área de equilíbrio cosmotelúrico, onde isso se compensa. Mas aí vai lá o ser humano e coloca uma edificação, coloca uma casa com uma arquitetura criativa, né? E isso acaba se descompensando. Então, muitas vezes, a ação do ser humano faz com que essas forças se descompensem. E aí você tem uma zona de estresse geopatogênico. Tá bom? Fruto aí de cruzamento de malhas, de falhas geológicas, de veios d'água, enfim. E aí a exposição a essas anomalias telúricas gera o que a gente chama justamente de estresse geopatogênico. Essas tensões, né, geopáticas, elas causam uma série de problemas biológicos ao longo do tempo, sendo cumulativas, né, no organismo de quem repousa sobre elas. Roger LaForest, no seu livro Casas que Matam, também fala muito sobre esses aspectos, né, aí de situações onde nós temos aí doenças que se repetem, né, na família, de situações aí um pouco mais complicadas que se repetem na família, justamente porque a casa está, ou certas partes da casa, né, está aí manifestando essas zonas de estresse geopatogênico.
tá bom? E aí a solução, não é solução, né, mas um dos paliativos que a gente pode usar para amenizar um pouco essas influências é justamente o circuito passivo. Então o circuito passivo é um aro de cobre muito simples, que não requer fonte de energia, ele opera por ionização e emissão de carga contrária. Então o circuito ele vai se ionizando ao longo do tempo, ele vai se carregando ionicamente, e quando ele recebe uma carga elétrica, ele libera, né, essa ionização, essa carga elétrica contrária para baixo, neutralizando parte da carga elétrica que flui do subsolo. Eu digo parte porque, como eu falei antes, não existem milagres. Isso aí não é um filtro total para essas forças que fluem do subsolo. Tá? E também não neutraliza todas as forças que vêm do subsolo. Existem outros recursos, né, utilizados em radiestesia de onda de forma para ajudar na neutralização de outras forças, né, telúricas, como por exemplo o Luxor, né, placa Luxor. Aqui eu tenho uma placa Luxor em 3D feita pelo saudoso professor Caffarelli. Eu utilizei durante muito tempo essa placa como molde para fazer placas Luxor com orgonite, já não faço mais, mas são excelentes também como coadjuvante aí na neutralização dessas forças telúricas que não sejam elétricas. Tá? Existem outros modelos também aí disponíveis no mercado. Tem no site da Biopendular, também você vai ver que tem alguns feitos com acrílico. Não tenho como compartilhar aqui a tela com você, porque eu estou compartilhando uma outra janela do meu computador. Mas você vai ver que tem ali também uma versão em acrílico, um acrílico dourado, bonito. Eu recomendaria quanto mais tridimensional assim, melhor, tá? Então esse tridimensional, ele é grande, ele tem um certo peso, ele tem um volume. Isso ajuda a sustentar, né, a onda de forma. Em radiestesia a gente vê que quanto mais volume um gráfico tem, mais ele sustenta, né, a forma, a energia daquilo que ele está se propondo a fazer. Então você tem aqui um elemento de correção bastante importante, a placa Luxor. Mas voltando aqui, né, ao nosso circuito passivo, então seguindo aqui, o que você vai precisar de material é basicamente um pedaço de fio de cobre. O fio de cobre, no mínimo, ele tem que ter 2,5 mm de espessura, ele tem que ser grossinho, né? Quanto maior, até melhor, quanto mais grosso, vamos falar assim, né? Pode pegar um fio de cobre de 4, de 6, até mesmo de 10 milímetros, melhor ainda. Vai ser difícil você achar um fio de cobre assim rígido, né? Nas casas de material de construção não tem mais, só vai ter aqueles flexíveis, que são vários fiozinhos unidos. Tem que ser um fio rígido. Então você vai encontrar possivelmente em ferro velho, né? Nessas casas assim que tem ferro velho e que você vai poder utilizar, vai poder achar com mais facilidade do que em loja de material de construção. E se você quiser ser mais exato ainda, você pode utilizar um pêndulo. E aí quero até aproveitar e mostrar aqui para você, deixa eu voltar aqui, um pêndulo que eu fiz. Ó, tem um pêndulo aqui provisório que eu fiz utilizando um flaconetezinho de vidro, ó. Esse flaconetezinho de vidro tá até suadinho por dentro. Ele é aqueles vidrinhos de amostra de perfume. E eu me inspirei para fazer esse pêndulo através do site da editora Cervranx, dos irmãos Cervranx, que tem, né, um pêndulo lá de vidro. É um bastãozinho de vidro, um bastãozinho de vidro com uma rolhazinha, né, em cima, uma rolhazinha, e aí um fio pendurado. Eu utilizei para pendurar o fio, para colocar o fio, eu utilizei um anzol, a parte redondinha do anzol, onde fixa o fio, e venho utilizando esse pêndulo. Ele é muito sensível, bom. Ele tá vazio, tá? Não tem nada aqui dentro. Ele só é utilizado como pêndulo. Então aqui, né, fica a sugestão, caso você não tenha um pêndulo, você pode fazer o seu pêndulo de vidro, assim, usando um flaconetezinho de vidro. Fica um pêndulo muito sensível e muito bom de utilizar. Então o pêndulo, né, você vai utilizar justamente para verificar o tamanho do seu aro e o diâmetro do seu aro, caso você queira ser mais específico ainda.
Caso você não tenha familiaridade com o pêndulo, não quer utilizar o pêndulo, você pode simplesmente, né, pegar um pedaço de 75 centímetros, é um tamanho mínimo, né, recomendável, e utilizar uma panela, um balde, alguma coisa redonda como molde para dobrar o seu aro, tá bom? Então você vai dobrar o seu aro, mas antes de dobrar você vai fazer as pontas do seu aro levemente pontiagudas, tá? Para que haja aí para que a ionização, né, possa fluir ali nas pontas do aro de cobre. Às vezes me faltam um pouco os termos, né, porque eu não sou muito técnico nessa questão elétrica, né, e então às vezes os termos eles podem me escapar um pouquinho. Mas enfim, coloque ali as pontas levemente pontiagudas, lixadas ou cortadas num ângulo, né? E mantendo-as o mais próximo possível, nunca encostando uma na outra. Então, para isso, né, para que as pontas não se encostem uma na outra, você pode utilizar uma rolha. Ou, como eu mostrei aqui antes, né, um pedacinho de bastão de cola quente. Então você fura, né, ambas as extremidades do seu bastão ou da sua rolha e encaixa ali as pontas do seu aro, desta forma como está aí ilustrado no slide, tá bom? E aí mantém aí mais ou menos uma distância de uns 2 milímetros entre uma ponta e outra, tá bom? Uns 2 milímetros é o suficiente. Mais ou menos, não precisa ser tão exato, tá? E aí depois que você tiver dobrado o seu cilindro, você vai colocar o cilindro, não, o seu aro, não é cilindro, é um aro. Você vai colocar embaixo da sua cama com as pontas voltadas para o norte, ou seja, onde tem a rolha, né, onde você colocou aí o elemento para segurar as duas pontas, voltadas para o norte e a extremidade oposta voltada para o sul. Você pode usar uma bússola, pode baixar um aplicativo de bússola no seu celular. Tá? Então a posição, né, o posicionamento é deitado embaixo da cama, horizontalmente embaixo da cama. Idealmente você pode colocar entre, né, o box e o colchão ou o estrado e o colchão, tá? Então se você for colocar no estrado, for o estrado de madeira, você pode colocar um papel embaixo, né, uma folha de ofício, algumas folhas de ofício e coloca o seu aro em cima e bota o colchão em cima sem problema nenhum, ele vai agir, vai fazer a sua função, tá bom? Obedecendo sempre esse eixo norte-sul, a parte, né, isolada, abertura voltada para o norte e a extremidade oposta voltada para o sul, tá? Então só para encerrar aqui, esse slide encerra essa apresentação, só mostrando uma síntese, né? Então esse neutralizador a partir deste momento passa a atuar como uma barreira contínua e silenciosa, reequilibrando essa ruptura de forças no ambiente geradas por carga elétrica espontânea oriunda do subsolo. Volto a dizer, nem todas as forças telúricas, né, aquilo que interfere no nosso bem-estar, é fruto de carga elétrica. A carga elétrica faz fluir outras condições aí também anômalas. Então, caso você sinta que você precise de uma correção maior, utilize uma placa Luxor ou algum gráfico específico, né, da radiestesia que possa atuar na neutralização. Mas volto a dizer, não tem gráfico melhor do que esses gráficos tridimensionais, tá? São gráficos que sustentam a forma de uma maneira muito mais eficiente do que um gráfico bidimensional impresso numa folha de papel. Existem aí aqueles Triluxor, né, que são três plaquinhas Luxor, né, 3 plaquinhas Luxor impressas, uma do lado da outra, 3, né, com um norte artificial de forma, né, em cima e embaixo, para você utilizar como neutralizador geopático. Eu diria que ele tem uns 30% de força em relação a uma placa dessas aqui. Então, se você puder usar uma placa, melhor ainda. Pode confeccionar ela em madeira, se você tem esses talentos, né, de fazer algo, né, com as mãos, ou você pode adquirir e comprar uma placa dessa, tá? Particularmente eu não sei onde é que tem, porque essa aqui foi feita pelo saudoso professor Caffarelli,
No site da Biopendular tem alguns modelos, não tão tridimensionais quanto esse, mas que podem auxiliar, podem ajudar. Tá, meus queridos? Então esse foi o vídeo onde eu ensinei você a fazer o seu equilibrador geopático para neutralização de carga elétrica do subsolo e ajudar aí, né, a sanar, aliviar aí algumas dores que são frutas, né, oriundas desse problema de carga elétrica do subsolo. Encerro esse vídeo aqui com a presença da queridíssima Leila. Esta é a Leila. Dá oi, Leila. Querida Leila, aqui a nossa adoção. A Leila chegou até nós aqui, ela não tinha nem os olhos abertos, ela era bebezinho, foi abandonada e agora tá aqui com a gente. A gente tá dando mamazinho para ela, né? Bonitinha. Tá aqui compartilhando dos nossos trabalhos, né, Leila? Querida. Tá, meus queridos? Então encerro esse vídeo por aqui. Beijo no coração e até mais.